Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas, começaram a comer enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que alegria meditarmos estas palavras de Jesus no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículos de 23 a 28. Os apóstolos seguiam a Jesus, compartilhavam com ele os seus dias e também com Cristo compartilhavam a dificuldade da subsistência, da sobrevivência, porque afinal, como diz o evangelista, o Filho do Homem não tinha onde sequer reclinar a cabeça. E é claro que isso não significa que eles estavam angustiados, oprimidos pela circunstância, como se vê no Evangelho, estavam felizes enquanto caminhavam com o Mestre. E nesta caminhada, passando por alguns campos semeados cheios de trigo, as suas espigas frondosas, belas, vão simplesmente com uma espontaneidade colher alguns desses grãos e assim, sem se preocupar, vão colocar na boca e enganar talvez a fome, enfim, para poder continuar a seguir Jesus. De modo que os discípulos não se colocam numa situação de um grande problema, porque sabem que estão ao lado do Mestre e fazem tudo diante do seu olhar. É fácil de imaginar a alegria de Jesus ao ver os seus amigos se sentindo livres, em saber apreciar as coisas simples, mas do outro lado os fariseus, que não se movem diante do olhar de Jesus, mas somente diante da lei que estava em vigor, e a lei simplesmente aqui de modo humano é aplicada sem levar em conta as necessidades concretas das pessoas. Quando a lei é aplicada assim, ela se torna um fardo opressivo. E é por isso que Jesus tenta dirigir o olhar para os fariseus e recordar-lhes do exemplo da liberdade com que o rei Davi havia agido no passado, enquanto passava fome, para lembrar exatamente que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Estar com Cristo, meu irmão, minha irmã, nos leva a agir com uma profunda liberdade interior. É Ele que nos faz assim avaliar na justa medida as nossas opiniões, as nossas ideias, sobre como devemos viver um com o outro no aspecto da nossa fé. E sempre o Senhor coloca diante dos nossos olhos a primazia das necessidades reais dos outros. E por isso, o Evangelho de hoje traz exatamente isso, esse destaque à profunda liberdade interior. Nem mesmo aquilo que estava previsto no Levítico, onde Jesus fala dos pães da proposição, que estavam ali guardados para o serviço do templo, foram simplesmente consumidos quando Davi precisou para satisfazer a sua fome. Nos faz pensar, então, na dimensão social da nossa fé, porque, afinal, pela fé, nós entendemos que todos temos o direito à filiação divina e devemos, então, de modo justo, igualitário, fazer com que todos recebam o necessário para viver e, assim, sobreviver de modo
suficiente. O Senhor proclama-se como Senhor do sábado e assim afirma a sua divindade e o seu poder universal. E por esta razão, Ele pode estabelecer novas leis, desde que, é claro, não falte a lei da caridade e do amor que Jesus realmente evidencia. Como Senhor do sábado, Ele faz assim valer essa grande verdade. O sábado é para a glória de Deus. O homem que guarda o sábado, nós, no caso, o domingo, está no fundo guardando o próprio Cristo e a sua presença tão amorosa e maravilhosa. Que o Senhor nos dê essa graça e assim vivamos. Amém.